Então a gente tem que olhar o processo realmente como uma oportunidade em todo santo dia da gente conseguir amanhã fazer diferente de hoje e por aí vai. Meu Deus, eu vendo o que as pessoas não conseguem ver e o que elas não conseguem ter consciência de fazer não é palpável. Não tendo consciência de como faz se torna muito mais complexo, porque o que tu não sabe que é um problema até então não te incomoda. Eles, na minha opinião, eles acabam confundindo a gestão de tarefa com gestão de processo. A IA, ela é sedenta por informação limpa. Se a gente for subir para qualquer IA uma informação que ela tá suja, que ela não tá minimamente estruturada, a resposta daquela IA ela vai ser ruim. Esse perfil de dinamismo que a gente falou no começo do nosso bate-papo, ele vai ficar cada vez mais importante nas empresas, cada vez mais. Aquela pessoa que tem uma condição de abstrair um determinado problema no sentido de, se você fizer melhor a tua etapa X, eu aqui no meu quadrado fazer melhor a etapa Y, todo mundo vai ganhar, esse cara vai ganhar relevância. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Nesse episódio em especial, estou aqui com Farley News, diretor comercial da NeoMind, para bater esse papo, falar aí sobre processos, tecnologia. Vocês que são de uma era diferente da tecnologia. Vocês são pioneiros aí, né? Porque a empresa é de tecnologia e já existe há mais ou menos 18 anos. 18 anos. Então vocês passaram muito, né, nessa transformação ao longo do tempo. Então agradeço aí ter aceitado o convite a gravar conosco. A gente que agradece, Eduardo. É um prazerzão estar aqui contigo. A gente se conheceu recente, né? Pessoalmente. Sim, perfeito. Então você nos visitou lá na NeoMind, então foi uma satisfação enorme. A gente tem alguns amigos em comum, inclusive, né? Sim. Então até é estranho a gente aqui em Joinville tão próximo acabar demorando tanto aí para se conhecer, para gerar conexão. Sim. Então um prazer estar aqui, né? Espero a gente conseguir contribuir com a tua audiência. E falando um pouquinho da NeoMind, né? E da gente. A gente faz parte de uma geração já que passou dos 40, né? Sim. A gente vem de uma empresa que até hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, dada a evolução, poucas pessoas acabam conhecendo, que é a antiga DataSul, né, que depois foi adquirida pela TOTS lá em torno de 2006, 2007. Então já é um nome que não é mais tão forte assim, claro que é nome forte, mas não é mais tão forte assim. E a gente teve ali uma escola sensacional, né, uma escola do software nacional. As grandes referências, até do ponto de vista de mercado, ou grandes referências saíram dali, né? A própria TOTS, enfim, outros produtos aí. A gente, como até não dá para chamar um spin-off, mas uma ideia que surgiu ali, com uma visão diferente naquilo que toca essa parte de produtos de processos, produtos de automação de processos. A gente tinha uma realidade lá naquele momento da história que era muito galgado em parte de automação baseada em código, sabe, baseado em perfil técnico, baseado em times de TI. Então, o nosso propósito naquele momento lá foi justamente a gente conseguir prover uma solução para o mercado que pudesse romper isso, sabe, Eduardo? E a gente pudesse entregar uma solução de processos onde o cara de processos, o cara de negócio da empresa, ou um analista, enfim, um cara financeiro, um cara do jurídico, uma pessoa com perfil de business, né, que não precisasse ter aquela carga técnica, aquele cara, sabe, que precisava programar, sabe aquela coisa, aquele ranço, né? Sim. Então que ele não precisasse essa carga ali para poder gerar suas soluções dentro de casa, resolver os seus problemas. Então, desde lá de 2006, né, quando os nossos fundadores fundaram a empresa, eu vim um pouquinho depois, até a convite vi um pouquinho depois, 6 meses, né, até quando o Felipe saiu da DataSul na época, né, ele até já, cara, daqui um pouquinho, espera um pouquinho aí que a gente vai ter alguns gatilhos aí que precisam acontecer, a gente vai te puxar aí pro negócio também. E vocês se conheceram dentro da DataSul, dentro da DataSul, a gente trabalhou junto, inclusive. E por mais incrível que pareça, você comunica muito bem, mas tu também veio da programação, né? Também vim da programação. A gente tem formação em programação, a gente é técnico. Tanto que a gente até brinca lá internamente, sabe? O nosso porto seguro, o que é o nosso porto seguro? É a máquina, código e gerar solução. Né? E aí a gente, obviamente, por sonho, né, e motivado aí por um propósito maior, cara, a gente precisa romper isso aí. Tinha algumas coisas lá na época da DataSul que ocorriam que a gente não acreditava do ponto de vista de produto, né, quando a gente olhava a médio e longo prazo, principalmente essa visão, né, aí no que toca, cara, a gente tem que trabalhar processo com foco em business, não com foco em times de TI. Né? Então esse foi o nosso propósito desde então. Então ali a gente fundou a empresa, né, em conjunto, eu vi um pouquinho logo na sequência, aí me juntei à sociedade, e dali a gente partiu e seguiu em frente. A gente está hoje com quase 19 anos aí de estrada
E até essa semana eu estava conversando com o nosso time de marketing, assim, a gente tem um orgulho bastante grande nessa nossa história, nesses 8 anos. O número que a gente chegou até essa semana, uma curiosidade, das empresas Forbes 100 Brasil, a gente já trabalhou em mais de 30 nessa jornada. Legal, 30% das maiores empresas. 30, a gente já passou de alguma forma, ou proveu a própria solução, ou proveu alguma consultoria, ou trabalhou de alguma forma direta, ou trabalhou via algum parceiro. E tanto empresas públicas como empresas privadas. Tanto privadas quanto públicas. Exatamente. Essa do Forbes 100, mas podemos até citar alguns nomes, tem uma Saint-Gobain, por exemplo, da vida, que é um dos maiores players aí no mercado automotivo e geração de vidros e tudo mais aí do mundo, né? Então, uma empresa francesa aí de mais de 400 anos, para dar um exemplo. Temos a Hering aqui da nossa região, né? O grupo JBS também, cliente nosso. Enfim, Faber-Castell, perfeito. Aí um nome bastante conhecido, né? Apesar que do ponto de vista de faturamento, eles não têm no Brasil uma operação tão grande, mas é uma marca muito forte, né? Então tá assim no nosso portfólio. Tem várias empresas aqui da nossa região, aí de bastante nome, né? Para citar que temos a Schultz, temos a Nidec, a antiga Embraco, que também é cliente nosso, atuando exatamente nessa pegada de processos com uma abstração dessa parte técnica, né? Tentando entregar uma solução onde o cara consiga gerar escala e não dependa, né, dos programadores, a sua estrutura de TI para conseguir prover solução. Sabe, esse é o nosso principal propósito. Claro, junto disso, né, nesses 18 anos aí, muito dos conceitos foram evoluindo, tem muita coisa que a gente acaba puxando também em relação até a forma como a gente se posiciona, como a gente vende o nosso produto. Um exemplo disso nos últimos anos que ficou muito forte aí os conceitos de plataformas no-code, low-code. Sim, né? Sim. Então, é o que... então a gente acabou tendo que colocar essa roupagem também. Por mais que assim, se a gente for olhar no conceito mais base da coisa, o no-code e o low-code, na minha opinião, né, ele é muito mais o que lá nos anos 2000 se chamava das ferramentas case. Eu não sei se é conhecedor aí desse tipo de terminologia, mas para quem é do mundo do desenvolvimento de software, vai lembrar bastante. E isso acabou sendo tombado também para essas realidades de business, né? Processo é um deles. E tem tantas outras aí também, né? A gente faz um investimento em startups, né, em empresas de tecnologia, sabe? A GoFi é uma delas, e a ideia da GoFi foi vir com no-code ali, né? Perfeito. Justamente por essa dificuldade na verdade veio antes, porque quando a gente começou a operar, eu comecei a operar processos, eu não sou de processos. Não tem uma origem, né? Não tem uma origem, não tenho referências, enfim. Eu tenho referência de negócios, de vendas, de marketing. Conhece os processos de negócio, né? Sim, exatamente. E aí mas eu estava numa fase da empresa, não sei se tu viu uma pirâmide ali na entrada. Vi sim. E eu estava numa fase da empresa que eu precisava entender como padronizar aquelas funções, porque eu precisava sair daquela função. E aí eu vi a plataforma daqui, precisava... sempre precisava de alguma coisa, algum programador do fundo, né? Isso é normal. Essa ainda é a realidade que está mais presente, tá? E aí começou as frustrações, né? Então, a gente teve uma que a gente acabou indo, a gente teve uma empresa que a gente acabou fechando na época, e a gente chegou em 30 usuários ali com eles, mais ou menos, só que ficou muito caro, porque era em dólar. Né? E aí onde eu vi uma oportunidade de negócio, né? Eu falei, legal. Temos uma deficiência nessa questão no mercado em si, e temos uma empresa aqui que cobra em dólar, né? Entende? E a ideia era que precisa ser muito simples, precisa ser simples. Eu falei, se eu conseguir, até eu brinco com eles ali, eu falo, vamos testar alguma coisa. Eu falo, dá pra mim testar, porque se eu conseguir mexer, qualquer um mexe. Perfeito. Né? Então, em quesito usabilidade, né? Sim. Então, eu vejo que realmente essa questão desse quesito E vocês já tiveram essa visão? 2006 foi isso. E assim, nessa jornada, né, a gente veio também, obviamente, incorporando alguns outros conceitos. E assim, aí tem o que a gente até chama lá no comercial e no marketing, que é o ICP, né? Qualquer empresa que tenha melhor característica no sentido de conseguir incorporar aquela plataforma e o conceito. Né? Até porque não adianta a gente só colocar a própria plataforma em si se não tiver, a incorporação mínima da visão de processo na organização.
né? A pessoa tem que saber que, cara, a visão de processo é o que, né? O que, né, Eduardo? Assim, de uma forma bem simplista. Cara, todo dia a gente vai ter mudança. Todo dia a gente vai ter mudança. Todo dia a gente tem que estar conformado com aquele ambiente que gera aquele desconforto. Onde, cara, o que era ontem não é mais hoje, amanhã já não vai ser mais o que era ontem, e assim vai. Então, quando a gente puxa isso aí para a realidade da empresa, até um conteúdo que a gente compartilhou há alguns dias nas nossas redes sociais, assim, processo traz consigo obrigatoriamente a necessidade de que a gente trabalhe com pessoas com perfil dinâmico. Por que isso, na nossa opinião? Se a pessoa não tiver o perfil dinâmico, se ela se incomodar com o processo de mudança, vai gerar conflito e isso vai interromper o fluxo de melhoria contínua em algum momento. E vai gerar frustração e vai gerar ali, inclusive, fontes de decisão que vão, em algum momento, romper com aquele ciclo virtuoso de melhoria, de evolução, de novo, dessa mentalidade de que amanhã tem que ser diferente de hoje e por aí vai. Então, voltando ao raciocínio original, né, a plataforma ela tem que vir junto nessas organizações com pessoas com perfil e pensamento dinâmico, de preferência orientado até aí, a alguma linha estratégica, algum pensamento de diretoria e, né, em CEOs, enfim, conselho, para que isso realmente seja uma política ou uma forma de gestão incorporada ao stack da empresa. Porque senão vira uma iniciativa só isolada. E processo, quando a gente olha, qualquer organização está em todo lugar. Sim. Está em todo lugar. Então a gente tem que olhar o processo realmente como uma oportunidade em todo santo dia da gente conseguir amanhã fazer diferente de hoje e por aí vai. E, de novo, se a gente tiver pessoas nesse ciclo, onde a gente coloque elas dentro dos locais errados, ou, para ser mais objetivo, pessoas estáticas onde a gente precisa de pessoas com pensamento dinâmico, conflito. E aí, com isso aí, certamente, a gente vai cair naquela armadilha, sabe, Eduardo? Do tipo, cara, a culpa é do fornecedor, ou a culpa é do Farley, ou o profissional que atendeu aqui não é bom, sabe? Vai existir ali algum subterfúgio para você interromper, sabe, aquele ciclo. Começa a caçar das bruxas, né? Exato. Não, perfeito, é isso aí, começa a caça às bruxas. Então é isso. E aí, um outro ponto também que a gente aprendeu bastante nesse nosso mercado e com essa característica de empresa que a gente trabalha, né? O nosso foco, que até pode olhar aí no nosso site, os clientes que a gente tem em termos de base e tal, via de regra são empresas que têm uma característica de média a grandes, né? Então tem essa... Por quê? Porque primeiro é mais fácil da gente conseguir incorporar esse tipo de pensamento, né? Existe ali uma estrutura já meio que... pré-disponível para a tecnologia, para novos conceitos, enfim, busca-se já, né, dentro aí de uma disciplina, de uma consciência de evolução, presente aí nas empresas. Então fica mais fácil da gente conseguir incorporar esse tipo de coisa. E além disso, do ponto de vista daí de função da plataforma, a gente veio nesses últimos anos incorporando questões como governança. Então não é só você, por exemplo, automatizar por automatizar. Você tem que automatizar dando todo um pool de funções que permita o cara governar aquela informação. Até com o advento aí de normativos como LGPD, como Compliance, lá fora Basileia e tantos outros. Que é o quê? Cara, aquela informação que eu estou roteando nos meus processos, quem está acessando? De que forma? Quando acessou? De qual dispositivo? Qual governança eu tenho associado a isso? Qual que é o processo que está rodando hoje efetivamente numa empresa? Que vai vir também o auditor. E aquele auditor... Em uma empresa que trabalha com esse foco mais orientado à parte de automação, em vez de ele olhar aquele documento que ficou 1 ano na gaveta, lá na área de qualidade, ele vai olhar o que efetivamente está rodando na sua organização. Fica mais fácil tanto para o cara que vem de fora, quanto para aqueles times dentro de casa, dentro das suas organizações, mostrar o que efetivamente está acontecendo. Ou seja, você cola os dois mundos. Você tira aquela documentação, tira aquela coisa que só em tese ficava no papel até então, transforma isso em realidade e todo o ecossistema envolvido vai ou anda de uma forma muito mais ágil. Né? Legal. Como que vocês fazem para... Eu vou aproveitar esse gancho que tu comentou agora há pouco, para quebrar essas resistências, né? Porque tu fala que tem que ter pessoas mais dinâmicas, porque senão o processo ele não roda. E eu não tinha visto dessa forma, mas naturalmente isso aconteceu aqui dentro também. E a gente teve um turnover alto, porque não tinha esse dinamismo nas pessoas. E eu falava, cara, mas como que eu faço isso? Se vira, melhora. Se não tá bom, melhora. É isso aí. E aí a gente teve um turnover alto por causa disso e um erro de gestão meu, né? Por não ter essa visão. E tu deu o nome aos bois para mim agora. Tá? Mas como tu quebra isso aqui dentro de casa é mais fácil quebrar. Mas e fora?
Porque quando tu vai colocar o processo dentro da empresa, tu tem vários detratores da tua marca lá dentro. Sim, sim. Então, porque são várias linhas de tomadores de decisão, não é um tomador de decisão só, são vários influentes no processo. Uhum. Como que vocês lidam com isso? Olha, assim, essa é uma pergunta de milhões, né, Eduardo? pergunta de milhões. Assim, o que a gente costuma falar é o seguinte, né? Assim, o ideal é que a gente consiga, nesse processo, amealhar aliados. A gente conseguir trazer aliados para próximo. E para isso, assim, e aqui não tem milagre, não tem receita de bolo. Né? O que a gente tem que olhar é assim, onde tem um problema, um real problema, um efetivo problema que eu consiga resolver de uma forma que a gente não tem um grande esforço a ponto de, sabe, a gente vai passar aqui por um processo de ruptura e que a gente vai gerar aqui internamente grandes processos de incômodos e tudo mais. Então, você olhar para um domínio de problema que você consiga ver, não, isso aqui é um problema real e eu consigo de uma forma rápida, aplicando esses conceitos, resolver esse problema ou pelo menos levar ele para uma outra realidade. Então esse é um primeiro ponto. Então ele não pode representar uma grande complexidade que demande um grande investimento ou um movimento que vai gerar grandes incômodos. Uhum. Né? E o outro lado disso é você realmente estar com uma solução onde a gente, de uma forma ágil, a gente consiga entender o problema, aplicar a solução e começar a melhorar resultado. Porque no final das contas, no final do dia, quem que você conhece, Eduardo, que assim, você enxerga alguma coisa que está dando certo e não quer estar junto? Sim. Não existe. Não existe. Então, assim, se você conseguir dentro desse primeiro movimento de ruptura, ou de romper isso, de novo, pegar um domínio de problema, você não vai mudar o mundo num primeiro movimento, mas você pode começar pequenininho. Você pode pensar no mundo inteiro, mas você tem que começar ele pequenininho. Olha esse domínio de problema pequeno, ataca aquele cara, resolve, e resolve bem resolvido, e com isso você já começa a amealhar aliados. Amealhando aliados, ali 80% do teu processo de ruptura você já fez. Um pouco, às vezes o que a gente acaba enxergando em algumas empresas é que às vezes eles querem realmente, sabe, fazer um movimento muito grande já num primeiro momento. Na nossa visão, isso é errado. Na nossa visão, isso aí, primeiro que é muito difícil, você não consegue, você mesmo deu o teu testemunho aqui, né, Eduardo, assim, dentro da tua estrutura aqui, você não conseguiu num primeiro momento já trazer esse dinamismo, essa cabeça de processo para que ficasse efetivo aqui em relação a toda a organização, você não conseguiu, né? Perfeito. Você não conseguiu. Não teve como. Então, enfim, você tem que começar de pouquinho em pouquinho. Quando a gente olha, principalmente essas empresas maiores, médias e grandes, cara, o potencial, assim, a base de problemas que existe ali dentro é enorme. Quanto maior a organização, maior o problema. Essas que a gente falou aí da Forbes 100, a gente acha que às vezes não, a gente vai chegar numa empresa grande lá e tal, vai estar tudo resolvido. Muito pelo contrário. Elas têm processos muito mais segmentados, muito mais problemáticos, muito mais desestruturados do que às vezes as nossas próprias empresas, com uma estrutura mais enxuta, já com uma mentalidade, né, de inovação, com uma mentalidade de processo, com uma mentalidade já de mais coesão, né? Sem falar que tu pega empresas maiores, além da dificuldade da disseminação de vários pontos dentro do processo, a gente tem os microfeudos, a gente tem as pessoas que não acreditam em nada. Perfeito. Então, e aí onde tu entra, que eu achei legal, a ideia de subdividir a estruturação do processo como um geral, né? Tu não chega colocando a mudança por completo. E a gente até acaba refletindo isso nos nossos próprios processos comerciais, sabe? A gente trabalha muito um mecanismo que a gente chama de prova de conceito, né? E a prova de conceito, ela tem exatamente essa dinâmica que a gente comentou aqui, né? Que é o quê? Cara, a gente não pode provar um conceito né, no sentido de resolver um problema de algo que seja tão pequeno a ponto de ser relevante, e não pode nem ser tão grande a ponto de que já seja um projeto, ou que seja um negócio que demande um prazo de consolidação absurdo. Então essa é a balança que a gente tem que pesar. E isso se reflete na realidade depois, na tua pergunta anterior. Então, cara, se a gente consegue de novo, pega um domínio de problema, a gente consiga aplicar esse conceito, essa tecnologia e criar soluções rápidas que resolvam efetivamente o problema, a partir dali você rompeu já 80% do problema. Porque você vai conseguir gerar dentro daquela organização de novo, assim, um ciclo onde as pessoas vejam que, isso aqui realmente faz sentido para mim. Isso aqui pode trazer benefícios para mim. Isso aqui faz sentido para minha empresa, é isso que eu quero. Então, a partir dali, você cria um círculo, né, virtuoso aí, enfim, de crescimento e, enfim, né, tendo
tendo essa mentalidade a partir dali, que a empresa realmente quer ter essa dinâmica de que, de novo, amanhã é melhor do que hoje e por aí vai, até porque processo é isso, né? Quando a gente fala, de novo, nessa iniciativa isolada que a gente falou aqui, se a gente movimentar esse primeiro passo e parar já logo na sequência, é fracasso. É fracasso. A gente trabalha naturalmente também com inovação, né? Então, em estratégias, em tudo que a gente faz é novo, né? E como o principal core business do negócio ali é serviço, meu Deus, eu vendo o que as pessoas não conseguem ver e o que elas não conseguem ter consciência de fazer, não é palpável. Não tendo consciência de como faz se torna muito mais complexo, porque o que tu não sabe que é um problema até então não te incomoda. Perfeito. Né? Então, o que a gente percebeu ao longo do tempo? Que a gente aí anda entre a educação, que a gente começou a trazer as pessoas para perto, começou a se aproximar para conseguir quebrar essas pequenas barreiras aos poucos. E aqueles desgarrados que acabavam continuando tentando detratar a marca, denegrir a marca e tudo mais lá dentro, o próprio ecossistema acabou excluindo eles. Perfeito, é isso aí mesmo. E olha, nesse sentido, assim, como acho que você comentou até no início da tua fala, a gente trabalha tanto com organizações públicas quanto como privadas. A gente trabalha mercado privado e mercado público. E esse perfil dinâmico / estático é uma realidade até triste, tá? Pra gente compartilhar aqui. Sim. No mercado público, esse perfil estático, ele ainda é o que mais predomina. Sim. Ele é o que mais predomina. Então, em tese, para a gente, né, que está no outro lado da mesa, se a gente for olhar a realidade até em termos de país e tudo mais, o ideal é que fosse ao contrário. O ideal é que as entidades públicas elas fossem fomentadoras de inovação, né, fomentadoras de novos modelos, fomentadoras de puxar realmente coisas que deram certo com pujança para que a gente aqui do outro lado consiga pegar modelos experimentados e trazer para a nossa realidade. É ao contrário que acontece. É bem ao contrário. A gente tem instituições aí, clientes nossos realmente, né, nesse mercado público, que a gente já trabalhou várias vezes esses conceitos que a gente está trazendo aqui, né, numa pegada de dinamismo, numa pegada de melhoria contínua, numa pegada de disciplina, de processo, amanhã é melhor do que hoje, e isso gera um conflito absurdo, né? Existe muito ainda aquele perfil de deixa eu aqui na minha redoma, sabe? Qual que é o prego que eu tenho que bater aqui, que é isso que eu quero, não me gera desconforto, né? Então, infelizmente, ainda neste ecossistema mais público que a gente tem, na realidade, Brasil, né, pela experiência de 20 anos aí que a gente tem, isso ainda está muito presente. Né? A minha esposa, ela é concursada e ela saiu, se afastou, porque não aguentava mais as pessoas, como é largado essa a boa notícia nesse aspecto, sabe, Eduardo, assim, a gente já vê muita evolução de novo, a gente tem uma experiência de 20 anos aí, Sim. Né? A gente já viu muita evolução, existem instituições hoje com um perfil sensacional, né? Até tem várias referências de clientes nossos aí e tal, né? nesse aspecto, então já teve uma evolução de mentalidade bem legal, né, no que toca a evolução, essa visão de processo, porque o mercado público é muito isso, né? Quando você entra lá numa repartição, qualquer serviço ao cidadão, o que você vê ali? Você vê um serviço que o cara vai prover que tem que passar por um processo, tem que passar por uma série de etapas, para que ele te dê ao final um documento, um feedback, uma liberação. Por exemplo, para você abrir a sua empresa aqui, você teve que passar por um processo de liberação lá. Né? Você entrou em algum serviço lá da prefeitura e aquilo passou por N órgãos internos lá para que isso aqui fosse possível. Né? Então, de novo, existem hoje já, né, várias, enfim, prefeituras, órgãos e tudo mais aí que têm uma mentalidade diferente, mas traçando um paralelo em relação ao privado, ainda está desequilibrado. Tá bem desequilibrado, né? Então, até nesse aspecto, seria legal o governo em algum momento, né, dentro aí das próximas gestões que vierem, com todas as instâncias aí do país, seria legal até a gente, enquanto pessoas que trabalham com isso, né, até se aproximar aí dos políticos, se aproximar desse ecossistema e tal, para a gente tentar fazer com que pessoas com um perfil diferente, ou com esse perfil mais dinâmico, né, esteja diretamente envolvido, né, com a gestão pública, para a gente conseguir ter aí uma amanhã melhor. Sabe? Não é à toa que tem tantos empresários, né, se envolvendo na política agora. Isso é bom, eu concordo. Isso é bom. Buscando essa ideia de 20 anos, vocês têm 20 anos de... Um pouquinho menos, 19. 19 anos ali, mas... Começamos um pouquinho antes até, enfim, o produto sabe como é que é, né?
Desenvolve. Começa um pouquinho antes. Então, nesse tempo todo, vocês trabalham com tecnologia. Sim. E a tecnologia, principalmente ali, acho que 2015 para frente, não sei qual data exata, ficou extremamente competitivo. Porque passou de um momento que tu não briga só com os grandes ou com empresas do porte de vocês. Os pequenos são os que mais incomodam, né? Porque tu se torna um elefantão branco e os pequenos são as formiguinhas que vão comendo os teus pés ali. Tu tem pouco poder de manobra rápida, né? Como que vocês lidaram com isso? Porque aí a gente está falando de inovação de produto, a gente está falando de novas frentes de mercado, a inteligência artificial que veio Perfeito. Quebrando tudo. Perfeito. Nisso aí até a gente nos últimos anos tem usado muito uma palavra lá dentro da empresa, sabe, Eduardo, que é profundidade, né? O que a gente quer dizer com profundidade, né? Assim, as funções, aquilo que a gente tem do ponto de vista de módulo que a gente provê ao mercado, todos eles têm que prover uma profundidade que assim, a partir do momento que a gente entra na organização, a gente tem que dar o primeiro passo, até usando essas dinâmicas que a gente aqui conversou, mas que esse primeiro passo ele tenha um fundamento que permita ele crescer de uma forma sustentável. Então, todos os nossos produtos, tudo aquilo que a gente pensa do ponto de vista de funcionalidade tem essa dinâmica. Então, vamos pegar, a gente está falando muito de processo, né? A gente acabou não falando um pouquinho e não trabalha só com processo, trabalha com outras frentes ali também. Tem parte de automação de processo, como a gente já falou, gestão documental, analytics, né? A gente tem gestão de risco agora. Estamos lançando um produto de gestão jurídica com foco em mercado público, integrado com tribunais e tudo mais, né? A gente tem um módulo de assinaturas eletrônicas e digitais também. Né? Então, enfim, é uma plataforma aí completa, né? com todas essas funcionalidades, e todas elas trazem consigo esse conceito de profundidade. Por que isso faz com que a gente nos diferencie desses ou desses menores ou desses players menores? A gente não quer também que eles deixem de existir. Eles são importantes, eles têm o espaço deles do ponto de vista de mercado, mas, de novo, quando a gente olha dentro da nossa visão, nosso ICP, nossa empresa, e essa visão de continuidade, cara, para ele começar um processo, ele vai começar com a gente e ele vai terminar daqui a 20 anos com a gente. Porque a gente tem uma plataforma base que dá o fundamento para ele, que ele consiga fazer esse processo que, num primeiro momento, é o mais simplesinho, mas se ele quiser prover um processo lá na frente que seja extremamente robusto, com estruturas de dados extremamente complexas, com integrações com vários sistemas, com vários ecossistemas, inclusive, fazendo interações com fornecedores, com clientes, enfim, com todo o ecossistema mesmo da organização dele, ele vai encontrar na nossa solução o suporte. Diferente dessas soluções mais nichadas, ou menores, ou mais compactas, né, que normalmente elas cabem bem para uma situação muito específica, mas não permitem você criar essa capilaridade dentro dessas empresas. Sim. O exemplo até vai muito dentro desses nomes que a gente citou aqui. Né? Um caso aqui da nossa região, né? É o pessoal aqui da Nidec, da Embraco, né? Ali eles usam a nossa solução a nível global, e mais de 50, 60 processos ali automatizados de uma forma cross-departamental, então não é aquela coisa isolada. Essa é a nossa visão. Você não vai trabalhar, até isso é uma coisa interessante, né? No mercado, principalmente algumas soluções, pega RPA e tudo mais, eles, na minha opinião, eles acabam confundindo a gestão de tarefa com gestão de processo. Então, né, soluções RPA, por exemplo, são muito boas para você automatizar uma tarefa específica. Você pluga aquele robô que vai fazer aquilo. Quando a gente fala de processo empresarial, principalmente, cara, você tem que trabalhar pelo menos com 2 ou 3 departamentos, aquela coisa cross-departamental, estruturas de gestão e por aí vai. Então, essa é a pegada. Né? Essa é a pegada, profundidade. Né? Essa é uma palavra aí que a gente tem usado bastante em todas essas funções, trabalhar com profundidade para que o cara comece, mas ele não tenha que ali na frente já investir numa ruptura, investir em um movimento aí de troca, porque aquilo não dá a base, não dá a sustentação para ele continuar o crescimento dele. Perfeito. Né? E isso deve trazer muita dificuldade no quesito venda, né? Porque o ICP se torna muito específico, as jornadas de consumo são muito longas, chegar nesses clientes é muito complexo, então imagino que tu tem uma dificuldade de se afastar um pouco das vendas. Assim, a gente como provedor de plataforma, e talvez você sinta um pouco aqui também, né? Até
talvez não tanto, que vocês acabaram nichando um pouquinho, pelo menos até onde eu consegui enxergar, né? Vocês foram mais para as linhas de marketing comercial e tal. Mas até uma coisa que a gente fala lá dentro de casa, assim, o que a gente tem de grande diferencial, a gente também, esse grande diferencial acaba nos trazendo algumas dificuldades. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Qual que é o grande diferencial? Pô, onde você olha, qualquer segmento de mercado, você tem processo. Então, pô, indústria, banco, próprio mercado público, enfim, né? Qualquer varejo, qualquer segmento aí você trabalha com processo. Em qualquer área, jurídico, marketing, né, no próprio chão de fábrica, comercial. Tudo tem um processo. Então, tudo tem. Sim. Então, como que você olha esse mundo, esse universo, e você trabalha a tua abordagem em relação à entrada, em relação ao teu lead. E aí, para isso que a gente acaba criando um mecanismo como esse que a gente falou anteriormente, aqui, prova de conceito. Né? Cara, se é um cara de marketing, identifica um problema. Se é um cara jurídico, identifica um problema. Se é um cara do compras, identifica um problema. De uma forma, vamos assim, abstraindo, de uma forma mais simplista, é dessa forma que a gente procura abordar. Né? E aí, em cima disso ali, a gente, de novo, rompendo, né? Abrindo a primeira porta, ali a gente procura pulverizar e ganhar capilaridade aí dentro Hoje vocês estão das empresas. Quantas pessoas lá, mais ou menos? 120 e pouquinho. 120. Acho que 122 é o número. Passaram pelo boom das startups ali, tiveram problemas com contratação de times. Tivemos. Não sei se você viu, acho que você viveu também isso, né? Vivemos a briga com conseguir segurar pessoas que têm propostas em dólar, em euro. Complicado. A gente até tem uma estatística lá que a gente acabou fechando no segundo ano de pandemia. A gente tinha 15 anos quando a pandemia estourou. E até ali a gente havia perdido 6 pessoas para o mercado internacional, pessoas que tinham aqueles sonhos, né? De ir para fora e, enfim, né? Viver numa economia de primeiro mundo e tal. E em 2 anos de pandemia, a gente perdeu quase 10. É uma realidade, né? Não vou nem te esconder aqui, né? É uma realidade. A gente, felizmente, conseguiu manter bastante gente, né? A gente já estava com uma estrutura bastante robusta na oportunidade. A gente já tinha até um número de colaboradores parecido com o que a gente tem hoje. Então, a gente conseguiu manter muita gente, mas acabou perdendo também. Né? Acabou sofrendo um pouquinho aí também. A gente passa por isso e não é fácil. Resumidamente, assim, se a gente fala da indústria, o que vocês conseguem entregar de solução para a indústria? Porque eu entendi que existe uma base muito grande nas estruturas de processo de vocês. Vocês conseguem abraçar várias áreas. Mas o que para quem está ouvindo, assim, preciso de alguma solução específica na indústria, que é plástica, têxtil e metal mecânica? Aí para responder essa pergunta, assim, é aquilo que a gente comentou até aqui, né? Porque assim, essas indústrias, elas possuem também problemas muito parecidos do ponto de vista administrativo como qualquer outra empresa. Um exemplo, vamos pegar até um case aqui local, né, um cliente nosso aqui da Schultz, né? A gente iniciou a jornada lá com eles trabalhando um processo de gestão orçamentária. Então, eles tinham um problema lá de tempos e de gestão desses orçamentos de emissão de proposta junto aos seus clientes, que são grandes montadoras, e tanto do mercado pesado quanto carros também, o agro e tal. Eles tinham um problema gravíssimo com isso, né, de gestão em relação a esses orçamentos e a forma como isso era orquestrado lá dentro. A gente veio justamente para resolver este problema. Tudo bem que naquele contexto era um problema extremamente complexo, até nos surpreendeu bastante, foi um desafio enorme, né, para a gente conseguir consolidar aquilo tudo. Só para você ter uma ideia, hoje a gente faz o cálculo até do crédito de cavaco de uma proposta. Então, o cara vai fazer um componente lá automotivo, qual que é o crédito do material de cavaco que vai gerar aquele processo para que esse crédito seja dado para o cliente. É um mercado extremamente competitivo, é no centavo. Então, a gente chegou nesse nível de automação, neste caso ali desse processo, né? Mas isso para dar um exemplo assim, né? Absurdo aí, mas existem problemas muito mais simples que a gente consegue resolver. Exemplo, todo mundo hoje, né, tanto na indústria quanto em outros mercados, como que vocês fazem a aprovação de pagamento? Um e-mail, uma planilha Excel. Como que vocês fazem reporte de viagem, prestação de contas de viagem? Um e-mail, numa planilha, num Excel. Não tem controle, não tem padrão.
não tem integração com os seus softwares hoje que tu tens dentro de casa. Então, um outro exemplo. Processo de recursos humanos. Como é que o funcionário que vai solicitar uma hora extra aprova isso? Como é que ele solicita isso? Como é que o gestor aprova isso? Como que isso gera, né, o devido registro legal para que isso fique armazenado? Tem uma série aí de oportunidades também que a gente consegue e tem condição de atender. Né? Isso falando do ponto de vista administrativo. Sim. Do ponto de vista da porta da fábrica para dentro, até a gente convida aí a tua audiência, a gente recentemente liberou no nosso ecossistema aí um case bem legal que é da EME aqui de Curitiba, uma indústria, né, que trabalha também no mercado automotivo, uma empresa americana, onde eles têm toda uma parte de inspeção de início de linha de produção baseada na nossa plataforma. Então eles têm um aplicativo mobile lá, o pessoal de chão de fábrica tem os tablets e tudo mais, eles fazem esses checklists, né, a partir das folhas de processo e tudo mais, direto no chão de fábrica. Se ali se encontra algum tipo de desvio ou algo que precise de alguma ação, seja do time técnico ou do time de qualidade, isso já vai de forma automática, né, em relação ao processo que ali se encontra com os setores orquestrado, exatamente. Então, dentro do chão de fábrica, a gente tem condição também de trabalhar. Até divulgando aqui, se me permite, né, Eduardo, a gente está também com uma parceria lá com o pessoal da Altec, que parceiro nosso. Parceiro de vocês aí também, lá com o Jean, com o Felipe. Então, também uma iniciativa da gente trazer soluções, né, dentro desse portfólio que vem de encontro justamente a prover para os times técnicos a capacidade deles utilizarem o conhecimento que existe dentro de casa, lá no caso da Altec. Então a gente está até inclusive criando uma IA plugada ao nosso gestor eletrônico de documentos, onde a gente consegue ensinar essa IA baseado nesse conhecimento que existe dentro de casa. Então manuais e procedimentos, mas não só, também a base de dados de chamado, bases de ordens de serviço, insumo de conhecimento que o time técnico, né, deles lá no dia a dia deles geram todo santo dia, conhecimento esse que estava travado, né, lá dentro. Então, é uma iniciativa aí que a gente está trazendo também para o mercado, e esse é o tipo de conceito, Eduardo, assim, que a gente também está fazendo algumas iniciativas, também isso tem nas nossas redes sociais aí, trazendo para o mercado jurídico. A gente também está trazendo essa mesma tecnologia baseada em IA, baseado em todo esse arcabouço aí que a gente comentou, para o mercado jurídico. Então, imagina um advogado, né, ele recebe lá um processo que ele precisa fazer uma petição, precisa fazer alguma coisa em cima daquele processo, você precisa entender o que está acontecendo. Esses caras recebem um processo com 2.000 páginas, 3.000 páginas, 10.000 páginas. Então, olha o quanto a IA pode trazer de benefício. Né? Então, plugando esse tipo de mecanismo aí no processo de trabalho dele, né, dentro de uma forma gerenciada, porque muitas vezes tem documentos sigilosos ali dentro, coisas que precisam ter um nível de gestão ou de governança bastante apurado. A gente pluga esse tipo de tecnologia, traz aí um ganho de produtividade sensacional. Não tem dificuldade com a questão da capilaridade, porque aí a gente está falando de ICPs extremamente diferentes. Vocês não sentem dificuldade nas estratégias, nas formações de times internos, porque eu imagino que vocês devem ter um time de desenvolvimento de produtos, né? Até pela complexidade da implantação do que vocês conseguem fazer dentro das empresas. Então, vocês devem ter um time de desenvolvimento, e esse time de desenvolvimento encara diversos tipos de setores, linguagens, culturas diferentes. Sim. A gente tem que ter uma capacidade de abstração absurda, né? Sim. Então, o trabalhar com o processo traz isso, né? A gente precisa olhar para essas situações todas e conseguir abstrair de forma a prover a solução que minimamente se encaixe a todos esses contextos. E aí, na ponta, né, obviamente, a gente precisa contar com parceiros, né, parceiros que são especialistas naquele business. No caso da indústria, né, a gente tem aí a própria Altec, que a gente está se aproximando, que tem esse know-how, um know-how absurdo aí de indústria, com anos aí de experiência. Nesse mundo jurídico, a gente está trazendo também parceiros, né, até a gente deve divulgar uma parceria estratégica aí, que ainda não posso divulgar aqui, né, mas assim, nas próximas 3, 4 semanas a gente deve estar com isso bem alinhavado, que vem bem de encontro a isso. Então aí uma iniciativa até nacional aí que a gente está trazendo de bastante relevância, que preenche justamente essa lacuna. Sabe? Empresas especialistas no business que conseguem puxar a gente enquanto provedor de plataforma e gerar diferencial na entrega, né, na ponta. Legal. Né? E pra gente passar rápido, né? Deu 1 hora já. Já deu? Deu 1 hora. Olha só. E pra gente ir encaminhando pro final, o que vocês veem em quesito IA? Hoje a gente não consegue mais viver sem, né? Sem ela.
Vocês acham que pode haver uma rota de colisão entre tecnologias muito fixas, muito complexas de se gerir? Porque hoje vocês têm uma plataforma grande, uma plataforma com uma profundidade bizarra, assim, que nem eu imaginava que era tão... O Emerson comenta, né, algumas coisas de tudo que dá pra ele. É apaixonado, tá? Ele é incrível, assim, o quanto ele... Toda hora ele fala, não, porque lá a gente conseguia fazer isso, era incrível. Bacana. Não, ele é o... Como que é? A chat de vocês aqui dentro. Legal. Daí... Mas tu não acha que pode entrar uma rota de colisão entre IA e esses modelos de plataforma? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que a IA, na verdade, ela vem para trazer mais produtividade, né? Para tudo, e nesse caso dessas plataformas, eu acho que não é diferente. Inclusive, eu acho que a IA, Eduardo, ele vai trazer uma onda que vai catalisar a necessidade de implantar soluções como essa. Por quê? A IA, ela é sedenta por informação limpa. Se a gente for subir para qualquer IA uma informação que ela está suja, que ela não está minimamente estruturada, a resposta daquela IA ela vai ser ruim. Ela vai ser horrível. É o que a gente vê hoje, inclusive, nos grandes modelos aí que a gente tem. Sim. Se qualquer pessoa que for instigar um pouquinho mais aqueles modelos, ele vai ver que ele vai alucinar, que ele vai fazer alguma M ali. Né? E aí quando você tomba isso para situações que não permitem erro, os mundos vão se encontrar. Então vai ser necessário de novo a gente trabalhar mais ainda processo para que essa informação ou para que as informações sejam as mais limpas possível, e isso vai ser o insumo para essas IAs dar melhores respostas. Essa é a nossa visão. Sim. Entendeu? Se você for ver, até isso converge exatamente com o que a gente falou agora tanto do mundo jurídico quanto também da parceria com a própria Altec. É um trabalho que a gente está fazendo com eles agora, inclusive, de poder limpar essa informação, sabe? Até teve algumas coisas que a gente, em conjunto, chegou à conclusão lá com eles, que eu preciso mudar o meu processo interno. A Altec está fazendo isso. Sim. A Altec está trabalhando uma série de mudanças no processo interno deles para que a informação chegue mais limpa, e essa informação limpa é a que a gente precisa. Aqui do lado de cá, enquanto provedor de solução e também usuário dessas tecnologias de IA, para poder prover a melhor solução. Né? E uma coisa que a gente está trabalhando também, uma novidade, e aí quando a gente fala de IA especificamente em processo, como que a gente consegue levar uma base de dados de processos para uma IA para que ela consiga, por exemplo, nos sugerir qual que é uma potencial próxima versão de um processo. Como que a gente faz isso? A informação ela tem que estar muito limpa. Sabe? Ela tem que estar muito redonda para que isso viabilize. Porque senão a resposta vai ser ruim. Sim. Entendeu? É o que a gente falou ali antes de começar a gravar, que as pessoas querem utilizar o ChatGPT, dão o benefício da dúvida, começam a utilização, vão lá e colocam preciso vender mais, e daí, obviamente, a resposta vai ser o mais genérica possível. E aí falam que não funciona. E aí tem um pouco de tudo, né, Eduardo? Assim, às vezes quando as pessoas procuram essas respostas genéricas, elas acham que vai ter uma bala de prata. Não sei se você tem essa sensação. Sim. Né? Em tudo, né? Eu vejo isso muito todo santo dia, assim, sabe? Nas pessoas e nas empresas. Né? As pessoas acham que vai ter uma bala de prata. Eu vou ali pesquisar no ChatGPT, eu vou achar um milagre. E não existe isso. Existe a gente, todo dia, fazer melhor. Todo dia pega um problema, e aquele problema a gente evoluir ele. É isso que funciona. E a soma desses pedacinhos, lá na frente a gente vai conseguir chegar num todo, que são assim, lugares que a gente não tem limite onde a gente possa chegar. Mas se essa mentalidade de que é um pouquinho todo dia não estiver presente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Com processo é assim, e é isso para a vida também, né? Sim. Para a vida é desse jeito também, da mesma forma. Né? Enfim, a gente também acabou falando um pouquinho de que são os empreendedores aqui no começo, né? Empresa é isso, né? Empresa você trabalha um pouquinho todo dia para que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos a gente esteja com um corpo mais parrudo, um corpo mais consistente. E é isso, né? Isso é para a vida também, é a mesma coisa o nosso próprio corpo, quando a gente vai para academia. Não adianta ir uma vez só para academia, não adianta. Sim. Né? Sim. Você tem que ir anos a fio para você conseguir o resultado que você quer. Perfeito. Né? E a vida é assim. E a gente tem aquele lema ali atrás, né? O crescimento é desconfortável. É isso. Então, olha, eu até anotei, uma das coisas que eu anotei aqui para vir aqui para esse papo com você, aqui, ó, tá aqui, ó, ter conforto na mudança. Sim. Ver, né?
Sim. Entendeu? Ter conforto a gente tem que achar o conforto no desconforto. Sim. A gente tem que conseguir romper isso. Né? E o que eu acho mais engraçado é que todas as empresas que passam por um crescimento, a gente cresceu, vocês cresceram, indiferentemente da velocidade, né, desse crescimento, todas têm características muito parecidas com encarar o desconforto de uma forma bem tranquila. Deu errado, tá tudo bem. Perfeito. Vamos corrigir. A gente aprende que isso faz parte do caminho. Exatamente, né? Vamos corrigir, vamos ir por aqui. Eu te confesso que no começo isso doía mais. Sim. Sabe, às vezes aquelas coisas do tipo, a gente de repente perdeu um contrato ou perdeu um cliente. Gente, isso faz parte da jornada. O cliente não é eterno, né? Não é eterno. Assim como o cliente nos demite, às vezes tem clientes que a gente precisa demitir. Sim. Cara, esse cara não faz mais sentido pra gente. Né? Ele não tem a mentalidade que a gente imagina ser a correta. E tá tudo certo. Né? Não quer dizer que a gente é certo e ele é errado. Muito pelo contrário. Cara, ele vai seguir o caminho dele e a gente, obviamente, também sempre torce que tenha sucesso e a gente vai seguir o nosso. Sim. E assim a coisa anda. E essa mudança, ela vem muito com o crescimento da empresa, né? Sim. Principalmente a de ICP, que é o que eu comentei antes contigo ali também. Sim. Que a gente errou muito, né? A gente, querendo ou não, tu vai reinvestindo na empresa, tu cresce a estrutura, cresce custo administrativo, cresce folha, enfim, e a precificação muda, né? Então, enfim, a dor do crescimento, né? Exatamente. Aprendeu doendo. Exatamente. É assim. Exatamente. E o que tu vê de perspectivas futuras aí para esse mundo de processos, para esse mundo de tecnologia? Olha, assim, até uma pergunta interessante, assim, não tem limite. Sabe, não tem limite, assim, Eduardo, na nossa opinião, né? Processo, documento, informação não estruturada, né? Voltando ali até pro começo do nosso papo, né? Quando a gente olha a organização, ou qualquer organização, tem a informação que é estruturada e a não estruturada, que é onde, em tese, esse mecanismo de processo, documento, indicadores e tal, se encaixa melhor. Onde existe uma bagunça maior para ser organizado. E isso aí, assim, é um negócio que não tem limite. É um negócio que não tem limite. Esse mercado de processo, até se a gente for pesquisar em Gartner, Forrester, esses caras aí, eles dizem que nos próximos 10 a 15 anos esse é um mercado que tende, inclusive, a ser maior do que o mercado de RP. Só para você ter uma ideia. Então, essa mentalidade que a gente falou tudo aqui, aí quando a gente fala aqui de mentalidade, não só solução, mas também a disciplina em si, isso aí vai ser gatilho e fator de mudança certamente nos próximos 10, 15, 20 anos. E isso não vai parar nunca. Todas as tecnologias que estão por vir, e há um exemplo, que eventualmente virão ainda, podem e certamente agregarão muito nesse processo, podem acelerar muito, né, a adoção e do ponto de vista de resultado, mas processo existe em todo lugar e vai continuar existindo. E obviamente que as ferramentas também vão evoluir, mas o que hoje é bom, amanhã já não vai mais ser. Né? A gente sabe que é assim no dia a dia, né? Na tua empresa aqui. Tem coisas que hoje funcionam, amanhã vão parar de funcionar. Sim. E esse é o ciclo eterno, né, de mudança e processo. Só que agora com uma velocidade muito maior. Muito maior, exatamente, muito maior. Então soluções como essas, elas vão ser cada vez mais dinâmicas, cada vez mais profundas, justamente para se enquadrar nessa realidade. Que a velocidade dessas mudanças vai ser cada vez maior. Eu sou capaz até de dizer que daqui a 5, 10 anos, com toda essa velocidade que a gente está colocando, ainda mais com IA, assim, tem processos que vão durar semanas. Sim. Quiçá dias. Sabe, aquelas coisas que funcionavam 2, 3 semanas atrás, hoje não funciona mais. E as empresas, as pessoas, as organizações vão ter que ter essa mentalidade e, obviamente, se adequar a isso. E soluções como essa, de processo, com dinamismo, né, que se encaixe justamente nessa realidade, vão ser cada vez mais importantes e mais estratégicas aí para poder gerar essa cobertura. Muito bom. Olhando para esse lado, tu não vê uma dificuldade nas empresas, porque a gente trabalha com a indústria e a gente vê na indústria empresas extremamente verticalizadas. E quanto mais verticalizadas ao nível de ponta a ponta, assim, né? Então, tu não vê uma complexidade muito grande por ser tão verticalizada, ter tantas BUs e frentes de negócio, a velocidade de mudança ser muito rápida, acabar atrapalhando a competitividade dessas empresas, porque vai ser muito, não sei se tu entendeu, vai ser muito ponto para olhar, porque ela é totalmente verticalizada, tem muitas unidades de negócio lá dentro. Sim. E se existe essa mudança rápida... Eu acho que assim, cada uma dessas BUs vai ter que ter a capacidade de gerar suas próprias soluções e resolver os seus problemas. Sim.
Cada uma delas, né? É natural, né? O mundo, ele vive em ondas, né? Ele é astólico e diastólico, né? Sim. Então ele vai e volta. Né? Nesses casos aí, assim, as pontas vão ter que passar por um movimento de ter condição de gerar solução, e em algum momento quem está, enfim, né, que tem o papel de ser o agregador disso aí tudo, vai ter que olhar como é que nós vamos padronizar algumas coisas aqui. Né, como é que a gente vai eventualmente fazer algum spin-off de alguns serviços que em um lado funciona melhor em relação aos outros, e vai padronizar algumas coisas. Mas no mais, assim, eu acredito muito, sabe, Eduardo, na questão de capacidade de que cada responsável pelo seu business, nas pontas que se encontram, tem que ter capacidade, capilaridade, soluções, onde eles consigam enxergar problema e gerar solução. Enxergar problema e gerar solução da forma mais rápida possível. Mas aí a gente está falando de informações de times, squads, mentalidades diferentes, times que se movimentem mais rápido, que tenham as iniciativas dentro dos times, que não é o caso das indústrias. E é isso que eu ia comentar. E aí, na verdade, na minha opinião, esse perfil de dinamismo que a gente falou no começo do nosso bate-papo, ele vai ficar cada vez mais importante nas empresas, cada vez mais. Aquela pessoa que tem uma condição de abstrair um determinado problema no sentido, se você fizer melhor a tua etapa X, eu aqui no meu quadrado fazer melhor a etapa Y, todo mundo vai ganhar, esse cara vai ganhar relevância. Essa pessoa, esse perfil vai ganhar e muito em relevância. Hoje já tem, a gente já enxerga muito dificuldade em relação às empresas conseguirem, né, trazer pessoas com esse perfil. Um perfil com um mínimo de abstração, que tenha condição de enxergar essas características e conseguir prover uma sugestão de solução que seja um MVP, o mínimo viável para dar um primeiro passo, sabe? Então essa é a nossa visão aí. Perfeito, perfeito. Assim a gente encerra nas perspectivas futuras o nosso bate-papo. Queria agradecer aí, passou super rápido. Passa rápido, né? Pois é, deu quanto tempo aí? Deu 1h14, mais ou menos. Olha só. Quanto deu aí? 1h20. 1h20. Olha só, passa muito rápido. Passa muito rápido. E tem bastante assunto aí que a gente poderia ficar o dia inteiro. Não, tem. Quando entra pra... Eu gosto muito da questão da formação de times vezes velocidade de mudança dentro das empresas. Porque uma das dificuldades que a gente vê é que quanto maior a quantidade dos links de comunicação dentro da empresa, mais truncada vai ficando a inovação dentro dela. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer com que inovação rode dentro das indústrias justamente por isso. E aí, dentro dos links de comunicação, nessa variação de links de comunicação, esse aumento exponencial de links de comunicação, existe o problema dos microfeudos, existe o problema das pessoas quererem olhar só para o próprio umbigo, não querer trazer a inovação para dentro. Mentalidade estática que a gente falou aqui. Exatamente, não ter o dinamismo, né? Então, querer conforto, a tal da zona de conforto. Então acho que dá só nessa parte de cultura vezes processo a gente poderia ir bem longe. Então fica aí o convite também, quem sabe, para um próximo bate-papo. Estamos à disposição. Para a gente conversar. A gente até brincou, né? A gente, de novo, né? Tá aqui do lado, é de Joinville. Sim. Daqui, então a gente tem a facilidade de estar próximo. Então conta com a gente, né? Conta com a gente aí, foi uma satisfação enorme estar aqui contigo nesse dia. Então conta com a gente aí, sempre que a gente for acionado e convidado, estaremos aqui presente aí para contribuir. Agradeço ter aceito o convite, ter trocado essa experiência aí conosco. E é isso daí. Beleza, obrigado, Eduardo. Tamo junto? Tamo junto. Valeu, até mais. Obrigado. E assim, ali, nós encerramos mais um ApoCast. Valeu.